De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós. Nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Hebreus, hoje a parte 15, que consiste em Hebreus 9, versículos 20 a 28. Eu sou Edilmar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. As coisas acontecem na permissão de Deus, mas nem sempre as pessoas fazem o que é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos se salvem. E Ele é um Deus tão amoroso que a gente tem visto desde o capítulo 1 de Hebreus, que a vontade de Deus é, desde o princípio da criação, ter comunhão com o homem, estar junto com as pessoas, tanto é que ele fez ali o tabernáculo, onde a sua presença se manifestava no Santo dos Santos. E o próprio Jesus veio pessoalmente habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele falou: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. O Senhor Deus, na sua bondade, preparou o plano de salvação através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da morte de Jesus na cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue precioso que nos purifica de todo pecado. E quando a gente nasce, o Senhor, nos dá a bênção da vida. O Salmo 139, 16 fala assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nenhuma delas ainda havia. Então Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas, escolheu cada um para nascer onde nasceu, do jeito que nasceu e na família que nasceu. É a soberania e o poder de Deus, cuidando de cada um, cada ser humano em especial. E algumas coisas são reservadas ao Senhor Deus, como, por exemplo, o país que a pessoa nasce, onde ela nasce, não é dado ao homem escolher. Quando ele vê, já nasceu, já é ou brasileiro, ou está no Japão, é japonês, onde a pessoa nasceu, onde o Senhor Deus providenciou. Então, isso cabe ao Senhor Deus. Jó 14:5 diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu, ao homem, puseste limites além dos quais não passará. De forma que, assim como o nascimento, é Deus quem escolhe. Obviamente, hoje em dia, a gente pode marcar a data do nascimento aproximado,
às vezes nasce na hora ou não, mas isso não tira em nada a soberania do Senhor, que fez com que aquela pessoa fosse gerada no tempo em que Ele escolheu. E também os dias da vida da pessoa. É Deus que determina. E é claro, até em casos como suicídio ou enfermidades, algumas pessoas tentam se matar, mas não conseguem. Outras têm êxito, porém, tudo na permissão do Senhor, porque aqui diz que os dias estão contados. Ele sabe o número dos meses. Então, a nossa vida, os nossos dias, a duração da nossa vida, a hora da morte de cada um, o Senhor sabe. E nós estamos falando sobre nascimento, do tempo de vida e hora da morte. Nós vamos hoje, aqui neste capítulo, neste texto, verificar algo muito importante, que é a revelação da palavra de Deus, que você vai encontrar muitos pensamentos contrários, pessoas que não acreditam, mas a palavra de Deus é a verdade, independentemente de quem acredite ou não, continua sendo a verdade. Nós estamos vendo como Deus tratou o problema, a situação do pecado, né? Através de Jesus Cristo, que se fez o nosso Redentor, que nos deu essa chance de sermos perdoados, salvos e termos a vida eterna e estarmos para sempre na presença do Senhor. E o livro de Hebreus tem falado que o Senhor, desde o passado, já fez os símbolos para demonstrar que Ele iria sim resolver essa situação do pecado para com o homem que crer, se arrepender e crer no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E andar nos seus caminhos. Então, Hebreus, ele está dizendo que o amor de Deus é muito grande e o sacrifício do Senhor é por amor, foi por amor a cada um. De forma que a gente sempre fala que o homem é tricotômico, o homem e mulher, né? O homem no sentido ser humano. O que é isso? Nós somos dentro, enquanto ser humano, nós temos 3 elementos que fazem parte do nosso ser, que é o nosso corpo, a carne, né, os ossos, enfim, a parte humana. Temos a alma e o espírito. Então, quando a gente nasce, o Senhor nos dá a graça de respirar, de ter o ar, de ter a vida, que é o espírito, e a alma, que é a sede das emoções e vontades, os pensamentos. E a alma, ela não morre como o corpo, né? O corpo morre. Por quê? Quando Deus fez o homem, Ele não fez com esse desígnio de morte, mas Ele deixou um mandamento para que Adão e Eva não comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem, aí o seu corpo iria morrer. Eles desobedeceram. Então toda a humanidade sofre por esta desobediência. E pela obediência de um homem também, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, pela obediência de um só, todos foram salvos. E aí se fez a justiça de Deus. Então, a morte tem essa relação com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E esta, então, passou a ser certa para o homem. A morte passou a ser certa. O homem nasce, vive
e morre. E como nós temos a alma, o Senhor Jesus falou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ir para o inferno, passar a eternidade sem fim em um lugar de sofrimento e tormento. Portanto, é algo que a gente precisa pensar. É algo que nós temos que lidar, onde a nossa alma passará a eternidade. O Senhor Jesus diz: crê no Senhor. Quem crê no Senhor será salvo. É um assunto que ninguém gosta de falar, mas é certa a morte para todos os seres humanos. E Hebreus 9, 27 diz assim: vamos ver, analisar esse versículo, parte por parte. Aos homens está ordenado. O que é está ordenado? Quer dizer, está marcado a data da morte, está reservado esse momento da morte da sua carne. Ao homem está ordenado morrer. Como eu já falei, desde lá do Éden. A partir do momento da desobediência do homem, aí a morte entrou na história da humanidade. Só que aqui está dando uma outra lição. Diz assim: bom, o homem vai morrer, já está marcado o dia que ele vai morrer, Deus é que sabe. Né? Como alguns falam, todos nós estamos numa fila e cada um tem uma senha, e o dia que chegar a sua senha, o Senhor chamar, então, é o dia da morte. Todo mundo está nessa fila de espera. Mas aqui diz assim: está ordenado morrer uma só vez. Aí é que entra a grande controvérsia de pessoas que dizem que existe uma reencarnação, que a pessoa vai ter várias chances de ser uma pessoa melhor. Isto não é o que a Bíblia ensina. Portanto, não se engane. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. É claro que você sabe que existe na Bíblia homens que foram arrebatados, como Enoque, Elias, Lázaro, que morreu e ressuscitou. Porém, a pessoa morrendo, mesmo as que têm a ressuscitação, enfim, no hospital muitas vezes elas são ressuscitadas, morrem e voltam à vida. Porém, vai chegar o dia que ela morreu, vai ser enterrada e pronto, é uma só vez. As pessoas que forem arrebatadas no arrebatamento, então, essas pessoas não verão a morte. Mas as pessoas que morrerem vão morrer uma só vez, sendo enterrada ou cremada, ou enfim, recebeu seu atestado de óbito, é uma vez. Ela não vai ter outra chance. Então, a doutrina de reencarnação não é verdadeira, não é bíblica. E aqui em Hebreus 9, 27 diz: para morrer vai ser uma só vez. Então, recapitulando essas verdades, todo mundo morre. E todo mundo morre uma vez só. E, consequentemente, vive uma vez só no seu corpo humano.
Eu quero citar para vocês Lucas 23, 42 e 43, que é quando Jesus foi crucificado entre duas pessoas que foram condenadas, né? E o pessoal disse que eram dois ladrões. Um não quis saber de Jesus, mas o outro, ele falou com Jesus. Ele pediu misericórdia para o Senhor. Ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditou que Jesus é o Rei dos Reis. E o Senhor Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a lição que a gente tem é isso, que Jesus não falou para ele, por ele ser ladrão, não, você vai ter que ser uma pessoa melhor, você vai voltar em outro corpo. Não. O Senhor Jesus falou. Lembra que ele era ladrão? O Senhor Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Então você vê, aquele homem é sensacional que ele soube aproveitar a chance da vida, da salvação no último minuto, nos últimos momentos de sua vida, mas ele alcançou a misericórdia de Jesus ali. E o Senhor ouviu aquela oração, né? A oração dele, lembra-te de mim. Então, ele clamou ao Senhor, o Senhor teve misericórdia para ele, respondeu positivamente ao seu anseio de estar a sua alma com Jesus. E Jesus já falou direto: não, você já vai para o paraíso. Ele não ia passar, fazer outras vidas, nada, ia ser direto. Portanto, este é um texto que ilustra muito bem que não há reencarnação. Então, recapitulando outra vez, Hebreus 9, 27, primeiro, todos vão morrer. A morte é algo certo na vida de todo ser humano. Segundo, todos vão morrer uma só vez. Portanto, não há reencarnação. E está ordenado, quer dizer, já está reservado este dia para cada pessoa. E agora, em quarto lugar, Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Agora presta atenção. Vindo depois disso o juízo. O que é isso? Uma vez que a pessoa crê no Senhor Jesus, ela é salva. Porém, o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5, 10. Você pode conferir na sua Bíblia, 2 Coríntios 5, 10. Todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo físico, né? Quer seja o bem, quer seja o mal. Então, nós vamos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo para prestação de contas. Muitas pessoas pregam que morreu é o fim, né? Não tem nada além da vida. Porém, se essas pessoas estiverem certas, supostamente, ok, morreu, acabou. Porém, elas não estão. Nós sabemos, porque nós cremos na palavra de Deus e o Senhor Jesus já nos ensinou, né? Então, depois
depois da morte, haverá o juízo, o julgamento, a prestação de contas. Por mais que as pessoas se neguem a pensar sobre isso, não querem falar nisso, deixam isso para lá, mas isso é um fato que a gente deve bem se atentar. Todos nós prestaremos contas no tribunal de Cristo, né? Quem fez o bem vai receber a retribuição, o galardão. E quem fez o mal também vai receber a devida recompensa do mal que causou. Então, este versículo, Hebreus 9, 27, está alertando para que a gente saiba que a gente tem essa chance, essa vida que Deus nos deu, e a nossa chance é até o momento que nós morremos. Uma vez que morremos, nos aguarda então o juízo. Apocalipse 14, 13 diz assim: bem-aventurados, felizes, né? Bem-sucedidos aqueles que morrem no Senhor. O que é morrer no Senhor? É crer no Senhor Jesus até o último suspiro. Então, quando morrer, morre no Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E também o Salmo 116, 15 diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Lembrando que santos são aqueles que nasceram de novo, que creem no nome do Senhor Jesus. Apocalipse 2,10 também fala: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus. Marcos 16,16 está escrito que Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. João 10 diz assim que o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus Cristo veio para que a gente tenha vida e a tenha com abundância. Então, como tem sido a sua vida? Sua vida demonstra que você crê em Deus? A sua vida faz outras pessoas se chegarem mais perto de Deus? Tiago 4,14 fala sobre a brevidade da nossa vida. Em relação à eternidade, a nossa alma vive eternamente, né? Se estiver no céu, eternamente na alegria e na paz. Se estiver no inferno, eternamente na tormenta, no sofrimento, no choro, no ranger de dentes, como diz a palavra. E Tiago 4,14 alerta para esta vida, que é breve. Diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida humana, no corpo humano, é rápida, é temporária, e a gente não sabe a duração que ela vai ter, sendo que é a chance que Deus nos deu. Esta vida é a única chance. Depois, quando morre, a morte é uma só vez. E depois disso, o juízo. Como pecadores, nós não podemos pagar, expiar os nossos próprios pecados. Por isso foi necessário a morte de Jesus na cruz, que derramou o seu sangue, e Deus aceitou o sacrifício de Jesus e nos deu o perdão para aquele que crê no nome de Jesus. Mas e você? Se morrer agora, qual será o destino da sua alma? Se você entendeu que Jesus te ama e que no livro de Hebreus está escrito que Ele deu a sua vida por nós, e também em toda a Escritura, né? Revela o amor de Deus por nós. Se você crê no nome de Jesus Cristo e quer se acertar com Jesus, ou se você está afastado,
Ou se você até agora não acreditou, mas ouvindo essa palavra, Senhor Jesus, Espírito Santo convenceu você do pecado, do juízo, da justiça. E você quer crer em Jesus, quer ser salvo, quer andar no caminho de Deus, quer ser fiel até a sua morte, para ter a vida eterna. Faça comigo esta oração. Meu Deus, meu Pai, eu creio no seu Filho Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu peço também que o Senhor me ajude a andar na luz do Senhor Jesus, na comunhão do Espírito Santo, até a morte. Salva minha alma, eu te peço, e me ajuda nessa caminhada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você fez essa oração comigo, saiba que Deus ouve a sua oração. Procure aprender mais com o Senhor, vai até uma igreja, peça a Deus para te mostrar uma igreja que você possa servi-lo, tomar Santa Ceia, ter comunhão com os irmãos, aprender a Bíblia. E nunca, jamais, se afaste dos caminhos do Senhor, porque Jesus nunca vai te abandonar. Deus te abençoe. Muita paz. Até a semana que vem, com mais um capítulo da série Hebreus. Tchau, tchau.